Doutora, mas nós hoje vamos falar sobre o agricultor, a agricultura, a aposentadoria do trabalhador rural, os direitos do trabalhador rural. Eu queria que deixasse você bem à vontade. Hoje eu nem tenho pergunta, eu quero que você esclareça mais o agricultor e a agricultura. Pronto, Jocélio. É muito importante a gente falar sobre o tema, Jocélio, porque as pessoas têm assim, as pessoas acham que os agricultores são bem informados e que eles, chegando o dia de se aposentar, já estarão com todos os documentos. Só que não é o que eu vejo acontecendo no meu dia a dia, no escritório de advocacia Gomes Lins, onde a gente trabalha exatamente com benefícios e, na maioria das vezes, com benefícios rurais, desde o ano de 2003. Ou seja, são tantos anos já de trabalho e todos os dias eu vejo que a realidade é que o agricultor ainda não sabe como cuidar dos seus aposentos, dos seus documentos para quando chegar a hora de se aposentar. Aí eu acho que esse tema é um tema muito pertinente para o momento. E eu lembro também que em um dos nossos outros programas passados, eu falei que a gente ia tirar um dia para o agricultor e também para quem um dia foi agricultor na sua vida e que deixou de ser agricultor e foi para outra atividade, né, com carteira assinada, ou então contribuinte, ou então trabalho no Estado. Por quê? Porque eu quero também falar com essas pessoas hoje aqui no seu programa. Primeiro, Jocélio, eu acho muito pertinente a gente conversar sobre a aposentadoria do homem do campo, do segurado especial, e sobre todos os outros benefícios, porque o homem do campo, a mulher do campo, eles não têm apenas o direito da aposentadoria rural, não. Também existem outros benefícios que, assim como estão esses benefícios para quem contribui, também está para quem é agricultor. Só que para alcançar esses benefícios, que nós vamos falar agora, também se precisa comprovar a atividade rural. E a atividade rural não é fácil e nem simples de ser comprovada. A gente depende muito de documentação e, na atualidade, especialmente, Jocélio, de documentação de base governamental. Então, primeiro eu quero dizer para vocês que o agricultor tem direito à aposentadoria por idade rural, mas ele também tem direito ao auxílio-doença, ao benefício da aposentadoria por invalidez, que é o benefício que atualmente a gente chama de benefício por incapacidade, né, permanente. Também tem direito a mulher agricultora ao salário maternidade e também deixam pensão por morte para os seus segurados. Mas para tudo isso é muito necessário que se tenha documentos que comprovem que você, agricultor, realmente labora no campo, que você trabalha apenas como agricultor e que seus documentos devem comprovar isso. Quando eu falo em documentos, Jocélio, de base governamental, eu estou falando de documentos que o governo traz como benefício para o agricultor. Eu estou falando na antiga DAP, que desde 2022, se eu não me engano, 2021, agora passou a ser CAF. Era DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf. Passou a ser CAF, Cadastro do Agricultor Familiar. Através da DAP, é que você vai, por exemplo, Jocélio, no Banco do Nordeste e consegue os créditos rurais do Pronaf. Sabe? Tem agricultor aqui que chega e diz: doutora, eu tenho crédito amigo, eu vou trazer para a senhora juntar nos meus documentos, porque eu peguei esse crédito amigo para comprar ovelha. Mas não pode, meu povo, que absurdo, acaba com a qualidade do agricultor. Para isso existe o Agroamigo, que também é um dos programas governamentais que você consegue no Banco do Nordeste, especialmente, através dos programas, né, do Programa Nacional
de Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Isso é um documento muito bom. Se você fez um agroamigo e você chega para se aposentar, aquele documento, né, ele tem por trás dele, ele tem um DAP, ele tem uma CAF, sabe? E esses documentos, eles vão te ajudar na tua aposentadoria. Mas se você não tem um agroamigo, você não tem uma nota de crédito rural, você pode muito bem só ter a DAP, né? Ou CAF, a depender do ano que você tenha feito. Mas também, se você não tiver uma DAP, por exemplo, de muito tempo, mas lá para trás você fez um tal do seguro safra, que o papelzinho é bem pequenininho, Jocélio, mas aquele papelzinho pequeno tem um valor de prova muito grande e muito valoroso, que o agricultor pode salvar a sua aposentadoria com um seguro safra. Também existe o programa Hora de Plantar. O programa Hora de Plantar é o programa onde a Emater, aqui eu falo Emater, porque a Emater do Ceará, mas também as Emater dos outros estados fazem a mesma coisa. O programa Hora de Plantar, que aqui a gente recebe pela Emater, é outro programa para o agricultor, exclusivamente para o agricultor, onde ele vai receber sementes para fazer a plantação todos os anos. Quando eu chego aqui, Jocélio, falando desses documentos, é para que as pessoas, os agricultores, tenham noção de que para receber benefício previdenciário, não basta apenas ter uma certidão de casamento, nem basta apenas ter registros de nascimento dos filhos com o nome de agricultor, ou fichas de escola, ou ter o seu título lá com a qualificação de agricultor. Por quê? Porque esses documentos, eles não são tidos como provas, mas apenas como indícios. E os documentos de base governamental que eu lhes falei agora, eles são considerados como provas eficazes. Então, você tem que ter os documentos mais simples, mas você também, eu imploro que você faça isso na sua vida. Confeccione os documentos de base governamental, porque na atualidade, a gente que tem experiência, a gente sabe que é isso que o INSS valoriza. Mesmo que lá na Instrução Normativa 128, deu uma relação enorme de documentos que tem normalmente na vida de todo agricultor. Mas eles sozinhos, sabe? Se não tiver uma base governamental, infelizmente, a maioria das vezes impede a mãe de receber um salário maternidade, o doente de receber um auxílio-doença, o segurado que já está velho, já está com a idade de receber sua aposentadoria, muitas vezes não recebe por conta disso. E a gente, muitas vezes, tem um processo negado, recorre dentro do INSS, o INSS nega na primeira instância, nega na segunda, a gente vai para a justiça, Jocélio. E a maioria das vezes, que não tem documento suficiente, mesmo tendo um depoimento maravilhoso, um testemunho bom, muitas vezes o juiz também nega, porque são apegados à burocracia do documento. Eu insisto em dizer aos meus clientes todos os dias, eu venho aqui para dizer a todos vocês que estão nos assistindo, não brinque, porque quando você chega na sua idade, não está escrito na sua testa que você é agricultor. Não está. Não está escrito nem nos calos da sua mão, porque o INSS não vai olhar para isso. Nem nas queimaduras da sua pele, nem no quebrado do seu cabelo. Está escrito nos documentos que você carrega e que manda lá para o INSS juntamente com a declaração que o seu advogado vai fazer para você. Mas se você não cuidar dos seus documentos, infelizmente, eu vejo muitas pessoas que eu conheci de pequenininha e que são agricultores, desses ferrenhos mesmo, que estão na roça todo dia e que não conseguem se aposentar porque não cuidaram da documentação. Isso dói muito no meu coração, Jocélio. Então... baseado nessa questão que a doutora está falando, sim, eu já tenho alguns amigos, inclusive um deles já se foi, deixou saudades aqui com a gente,
morreu sem conseguir aposentar-se. Não conseguiu. Agora, o cara que trabalhava na roça, mais que aquele, sinceramente, e não conseguiu porque não juntou provas, né? E o que me deixa, assim, triste é que ele, mesmo completando a idade de receber aquele benefício que é o BPC, é o BPC? Não, Sim. ele não conseguiu, morreu e não conseguiu. Então, parece que a cena dele de não conseguir um benefício do governo. Agora, eu queria que a senhora falasse, quem não consegue tem que esperar a idade de 65 para receber o BPC, como é que é? Quem não consegue juntar provas. Exato, José. Se de todo a pessoa não tiver como dar entrada uma vez, dar entrada duas vezes, dar entrada na justiça, recorre pelo INSS, mas nada deu certo na vida daquela pessoa para comprovar que é agricultor e não se aposentou por agricultor. Então, a gente tem que orientar essa pessoa que com 65 anos de idade, e aí a idade é a mesma para homem e para mulher, com 65 anos de idade, ele pode fazer o requerimento de benefício assistencial. O benefício assistencial, além da idade, requer que a pessoa tenha renda baixa, né? Tenha renda baixa de pelo menos um quarto de um salário mínimo para menos por cada pessoa da família. Então, só que no meio desses dois benefícios, Jocely, tem outro. Tem a tal da aposentadoria híbrida, que dela eu quero falar agora. Jocely, a aposentadoria híbrida é o seguinte: você passou muitos anos da sua vida sendo agricultor. Porém, num certo momento, num dado momento, você saiu da agricultura e foi trabalhar de carteira assinada, ou então abriu uma empresazinha, começou a contribuir com o INSS, ou então virou contribuinte individual. Ou seja, tem alguns anos que você contribuiu com o INSS e tem alguns anos que você foi agricultor. Chegando no tempo da aposentadoria por agricultura, tentou comprovar os 15 anos de agricultura, não conseguiu. Guarda aquela documentação de agricultura e quando a mulher completar 62 anos ou o homem completar 65 anos, esse período que ele trabalhou na agricultura e esse período que ele trabalhou como contribuinte individual, né, em alguma atividade que ele pagou como contribuinte individual ou que trabalhou carteira assinada, ou seja, o tempo que ele foi segurado do INSS como contribuinte, ele pode juntar os dois períodos e ter a concessão da aposentadoria híbrida. Isso é uma coisa que acontece muito no dia a dia do nosso escritório. Inclusive, desde a primeira aposentadoria híbrida de Campos Sales, foi feita aqui no escritório Gomes Lins. Eu lembro que essa primeira aposentadoria híbrida que foi feita aqui, que inclusive eu sei que foi a primeira de Campos Sales híbrida que foi concedida e foi pelo nosso escritório, porque a gente sabe, né, dessas coisas, o INSS diz, ou na própria justiça a gente verifica. Foi feito por o nosso escritório, foi exatamente quando a gente teve um caso que realmente esse cliente tinha muito tempo de contribuição e tinha muito tempo de agricultura. E a gente começou esse experimento e deu certo naquela época, pouco depois disso ser da aposentadoria híbrida, na verdade, começar, né, a lei começar realmente a ser efetivada. Quando a lei foi promulgada da aposentadoria híbrida, quando lá em 2008 começou a lei, ninguém sabia de nada, sabe? Ninguém, mas nós já começamos a trabalhar com isso. E aí a gente teve a primeira aposentadoria da cidade híbrida, foi concedida por aqui. Então, Jocélio, tem isso também. E também eu quero chamar a atenção para aqueles que foram agricultores um dia na sua vida, Jocélio, e que acham que aquele período está perdido. Mas, gente, veja só, mesmo que você seja um funcionário que já trabalha há muitos anos, ou trabalhe
na educação ou trabalhe em uma empresa, mas você quer se aposentar por tempo de contribuição, ou com as regras anteriores a 2019, que foi a reforma da Previdência, quando realmente existia essa aposentadoria, ou com as regras posteriores a 2019, né, o dia 13 de novembro de 2019, que foi quando teve a emenda, né, da Constituição e a reforma da Previdência aconteceu. Depois vieram as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Tem muita gente que não tinha ainda os 35 anos sendo homem ou os 30 anos sendo mulher, mas estava perto. Para essas pessoas, Jocélio, ou que entraram em alguma regra, ou que podem alcançar ainda a regra anterior, lá de 2019, que tem, por exemplo, 25 anos, 28 anos, de tempo de contribuição, de tempo efetivamente contribuído no INSS, e essa pessoa muitas vezes não sabe, mas lá na infância, na adolescência, no início da vida adulta, trabalhava na roça com os pais, ou até mesmo trabalhava, né, com sua esposa, ou com, né, um casal, mas geralmente as pessoas a gente chama para aqueles lá da adolescência ou da infância, porque geralmente é muito tempo, né? Se essas pessoas têm como comprovar que na infância e na adolescência eles tiveram um período rural, esse período ele pode ser, sim, aproveitado. Pode ser aproveitado na aposentadoria por tempo de contribuição, que exigia 30 anos de contribuição para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem. E nas regras de transição, acaba sendo um pouquinho mais, porque tem a regra, né? Tem a regra as regras que tem um pedágio, né? E aí precisa, muitas vezes, né, um pouco mais de tempo, ou 50% de tempo, ou 100% do que faltava. Mas aí a gente não vai falar disso hoje, porque senão vai tomar, chega 3 horas e a gente não sai daqui. Tá certo, doutora. Foi bom, é sempre bem-vinda, é sempre importante. Obrigado, viu, doutora? Eu posso só complementar aqui uma coisinha, José? Pode sim. Pode sim. 13h24. Eu só queria também dizer que esse tempo de contribuição de rural, aliás, esse tempo rural, ele também pode ser aproveitado pelos funcionários do Estado, pelos servidores do Estado, por exemplo, né? Servidores do Estado que são pelo regime próprio de previdência, eles podem aproveitar esse período lá da infância e da adolescência para completar o seu tempo de aposentadoria. Paga, porque tem que pagar para o INSS poder emitir, né? Mas quem não é do Estado e vai pedir para complementar uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, só vai pagar se for um período posterior a novembro de 1991. Para trás também não paga. Viu? Então é isso, minha gente. A gente acha que, tanto para quem contribuiu e precisa do período rural, como para quem está em outro regime de previdência social e lá na infância e na adolescência também trabalhou como agricultor, precisa desse período. Como para o segurado especial, é muito importante, Jocélio, a questão da prova. Tanto em vida quanto em morte, porque muitas vezes o segurado especial morre, chega aqui viúva com 10 filhos, tudo de menor, e não tem uma prova para conseguir a pensão por morte. Aí diz assim, mas eu tenho direito à pensão por morte. Puxa vida, eu fico com o coração doente, porque tem direito, mas não tem nada que ampare o seu direito. Era isso então, Jacélio, que a gente queria falar por hoje, e vamos procurar um tema bem legal para a gente conversar no próximo programa, se Deus assim nos permitir.